A cena se abre em um campo de batalha. De um lado, os exércitos de Israel, homens cansados, guerreiros armados com lanças e espadas, mas com olhares inseguros. Do outro lado, os filisteus, soldados imponentes, disciplinados, suas armaduras brilhando sob o sol escaldante. O ar é denso. O silêncio é quebrado apenas pelo som metálico das espadas batendo nos escudos, enquanto os exércitos aguardam um desafio que mudará a história para sempre. Israel está paralisado pelo medo, pois diante dele surge um guerreiro diferente de todos os outros. Um homem tão alto que parece tocar o céu, sua presença impõe terror a cada passo. Esse é Golias de Gate, um gigante com quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura de bronze que reluz como o próprio sol. Um capacete pesado protege sua cabeça, e em suas costas repousa uma lança tão grossa quanto a trave de um tir. O peso da ponta de ferro de sua lança é insuportável até mesmo para um homem comum. Golias se coloca diante dos exércitos de Israel, e com voz de trovão, lança o desafio. Por que saíram para se preparar para a batalha? Não sou eu, Golias, o filisteu. Escolham um homem entre vocês para lutar comigo. Se ele for capaz de me vencer, seremos servos de Israel. Mas, se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Dia após dia, por 40 dias, Golias se apresenta. Pela manhã e à tarde, sua voz ecoa pelo vale. E a cada grito, o coração dos israelitas se enche de mais medo. Até mesmo o rei Saul, o homem mais alto de Israel, não tem coragem de enfrentá-lo. Mas Deus já havia escolhido um guerreiro. E esse guerreiro não era um soldado. Não era um homem experiente em batalha. Era apenas um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. O jovem pastor. Longe do campo de batalha, nas colinas de Belém, um rapaz de semblante simples cuida do rebanho de seu pai. Seu nome é Davi, o mais novo entre 8 irmãos. Enquanto o exército de Israel se esconde no medo, Davi passa seus dias tocando harpa, compondo salmos ao Senhor e protegendo suas ovelhas. Mas não se engane, esse jovem não é fraco. Ele já havia enfrentado leões e ursos que atacaram seu rebanho. Com suas próprias mãos, os abateu. Não por sua força, mas porque o Espírito de Deus estava com ele. Certo dia, Jessé, seu pai, chama Davi. Meu filho, leve estes pães e este queijo a seus irmãos que estão no campo de batalha. Veja como eles estão e traga-me notícias. Davi obedece. Ele não sabe, mas está prestes a viver o maior confronto de sua vida. Quando ele ouve a voz do gigante, algo desperta dentro de si. Os soldados de Israel tremem, mas Davi se indigna. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Os guerreiros olham para ele com desprezo. Seus irmãos zombam de sua ousadia. Mas a fé de Davi é maior que a incredulidade deles. Davi diante do rei Saul, com os olhos brilhando de indignação. Soldados cochicham, rindo da ousadia daquele jovem pastor. Enquanto Davi questiona por que ninguém enfrenta Golias, seus irmãos o repreendem com dureza. Você só veio aqui para ver a batalha, Davi. Volte para suas ovelhas. Mas Davi não se cala. Ele sabe que não se trata apenas de uma guerra entre 2 povos, mas de um desafio contra o próprio Deus de Israel. A notícia de sua coragem chega até o rei Saul. E então, diante do trono improvisado no campo de batalha, Davi é chamado. Saul observa o jovem franzino, de rosto ainda juvenil, sem cicatrizes de guerra. Com espanto e incredulidade, ele pergunta: Você não pode lutar contra este filisteu. Você ainda é um menino, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi não hesita. Seu olhar é firme, sua voz é cheia de convicção. Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu corria atrás dele, o feria e livrava a presa de sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o matava. Assim feriu o teu servo ao leão e ao urso, e assim será com este filisteu incircunciso, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste gigante. Um silêncio paira sobre a tenda. Saul, atônito diante da ousadia daquele jovem, finalmente responde: Vá, e que o Senhor esteja com você. A armadura rejeitada. Soldados trazem a armadura do rei Saul. O som metálico ecoa enquanto as peças são colocadas sobre Davi. O rei, tentando ajudar, oferece a Davi sua própria armadura. Capacete de bronze, couraça pesada, espada reluzente. Mas quando Davi tenta caminhar, seus passos são lentos e pesados. Ele balança a cabeça e suspira. Não consigo andar com isto. Não estou acostumado. E diante de todos, Davi remove cada peça. Ele não precisa da força dos homens. Sua confiança está apenas em Deus. O pastor se torna guerreiro. O som da harpa dá lugar ao som suave da água de um riacho. Davi se aproxima do ribeiro. Ele se inclina, coloca a mão na água fria e escolhe 5 pedras lisas. 5 pedras comuns,
mas que, em suas mãos, se tornarão armas divinas. Com sua funda de pastor e seu cajado, Davi caminha em direção ao vale. Um jovem contra um gigante. Um pastor contra um guerreiro. Mas, acima de tudo, a fé contra o medo. O desafio final. O gigante Golias surgindo entre as fileiras dos filisteus. Sua sombra cobre o campo. Sua risada ecoa como trovão. Golias avança. Seus passos fazem tremer o chão. Ao ver Davi se aproximando, pequeno, sem armadura, apenas com cajado e uma funda, ele zomba com desprezo. Sou eu por acaso um cão, para que venhas contra mim com paus? Ele amaldiçoa Davi em nome de seus deuses e grita: Vem aqui, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi não recua. Seus olhos ardem com a chama da fé. E ele responde com voz firme que ecoa por todo o vale: Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te vencerei e cortarei a tua cabeça. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Um silêncio sepulcral domina o campo. Os filisteus observam com incredulidade. Os israelitas, com esperança acesa. O confronto. Golias ruge em direção a Davi. Seus passos fazem tremer a terra. A multidão dos filisteus vibra em gritos de guerra. Os soldados de Israel prendem a respiração. Mas Davi não recua. Ele corre. Corre em direção ao gigante. Seus pés levantam poeira, e sua mão ágil alcança a bolsa de pastor. Com destreza, ele coloca uma das pedras lisas na funda. O movimento circular começa, lento no início, depois mais rápido, até que o som do vento corta o silêncio. Som agudo da pedra voando, vai ficando cada vez mais forte e a pedra girando pelo ar até atingir o destino. A pedra voa como um projétil lançado pela mão de Deus. E acerta em cheio a testa de Golias. O gigante para por um instante, seus olhos se arregalam, seu corpo treme. E então, como uma árvore derrubada pela tempestade, ele cai de rosto em terra. Impacto seco. Poeira sobe no ar. O gigante jazia imóvel. O campo inteiro fica em silêncio absoluto. Ninguém acredita no que acabará de acontecer. Um pastor derrotou o maior guerreiro dos filisteus. A vitória completa. Davi não perde tempo. Ele corre até o corpo caído de Golias, toma em suas mãos a espada gigantesca do filisteu, ergue-a com esforço e, com um único golpe, corta a cabeça do inimigo. A visão é chocante. Os filisteus, antes confiantes, agora gritam em desespero. O terror se espalha entre eles como fogo em palha seca. Já os israelitas, antes acovardados, agora ganham coragem. Um grito de guerra ecoa entre as fileiras de Israel. O Senhor nos deu a vitória. Eles avançam contra os filisteus, que batem em retirada. O vale de Elá se transforma em palco de fuga e triunfo. Israel vence porque um jovem ousou acreditar no Deus vivo. O impacto da vitória. Davi erguendo a cabeça de Golias diante do exército, poeira e gritos de vitória ecoando ao redor. A cena é marcante. A coragem de um só homem mudou o destino de toda a nação. O rei Saul, atônito, pergunta: De quem é filho este jovem? Davi é levado diante do rei, ainda segurando a cabeça do gigante em suas mãos. Não há arrogância em seu rosto, apenas a certeza de que tudo aconteceu porque o Senhor foi com ele. Reflexão cinematográfica. Naquele dia, todo Israel entendeu uma lição. A vitória não pertence ao mais forte, nem ao mais experiente, nem ao que possui as melhores armas. A vitória pertence ao Senhor. E Davi, o pastor de Belém, se tornaria não apenas herói, mas um homem destinado ao trono, escolhido por Deus para guiar o seu povo. Após a queda de Golias, Israel conquista uma vitória esmagadora. O exército filisteu foge em desespero, e os soldados de Israel, agora cheios de coragem, os perseguem até longe. Davi é levado diante do rei Saul, trazendo consigo a cabeça do gigante como prova da vitória. Sua coragem surpreende não apenas o rei, mas todo o povo. O jovem pastor de Belém, que até então era visto apenas como guardador de ovelhas, agora é reconhecido como o herói de Israel. Mas essa batalha não foi apenas sobre um gigante derrotado. Foi o início de uma jornada. Uma jornada que levaria Davi do anonimato ao trono, de pastor a rei, de servo a líder ungido por Deus. Conclusão. O confronto entre Davi e Golias é mais do que uma história de guerra. É um lembrete eterno de que a verdadeira força não está nas armas, nem no tamanho, nem no poder humano, mas na fé no Deus vivo. Golias representa todos os desafios que parecem intransponíveis, o medo, a dúvida, as lutas que nos paralisam. Davi representa aquele que, mesmo pequeno aos olhos do mundo, se levanta com confiança em Deus e prova que nada é impossível quando o Senhor está à frente. Assim como Davi, nós também enfrentamos gigantes. Eles podem se levantar contra nós com arrogância, nos intimidar com seu tamanho, nos paralisar com sua voz. Mas não devemos esquecer, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor.
O jovem pastor de Belém derrotou um guerreiro invencível porque confiou no Deus dos exércitos. E essa mesma fé é a chave para vencermos nossos gigantes hoje. Que a história de Davi contra Golias não seja apenas um relato do passado, mas um chamado vivo para que cada um de nós enfrente suas batalhas com coragem, fé e convicção de que, com Deus, somos mais do que vencedores. Não importa o tamanho do seu gigante. Não importa o quanto ele tente te intimidar. Lembre-se, quando você confia no Senhor, nenhuma arma, nenhum inimigo, nenhum obstáculo pode te derrotar. A vitória já é sua, porque a vitória pertence a Deus. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe.